Estamos de volta aqui, pessoal, no nosso devocional. Prazer em te conhecer, eu sou Matheus Lima, para você que está aqui pela primeira vez nesse canal. E eu já te peço, já se inscreva nesse canal, ative as notificações. O objetivo de estarmos aqui é estudarmos a palavra, ter um momento de reflexão, um texto bíblico. Se você já é inscrito nesse canal, por favor, ative as notificações e compartilhe o máximo que você puder com as pessoas que você conhece, tá bom? Isso ajuda bastante o canal a ganhar relevância e nós atingirmos aquele número que tanto precisamos para trazer aqui para vocês as lives aqui do YouTube, tá bom? Vamos para o texto de hoje, que é Romanos capítulo 8, verso 3. É um texto um pouquinho mais extenso, preste atenção. Não estamos a salvo das garras do pecado só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los, mas Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar. Ele enviou o seu próprio Filho em corpo humano, como o nosso, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós, dando-se a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. Preste atenção, por nós não há salvação. E isso tem que ficar bem claro para nós. Não há salvação do pecado, não há salvação para a vida. Exatamente isso. Se Deus não colocasse Jesus no nosso lugar, realmente estaríamos condenados a depender simplesmente do pecado. Como assim, pastor? Depender do pecado? É verdade. Estaremos numa dependência. Dependência, escravizado, aprisionado naquilo. Não conseguiríamos sair. Não conseguiríamos vencer por nós mesmos. Mas o Senhor se fez maldição por nós. Ele se sacrificou no nosso lugar. Ele se tornou aquela pessoa dependente e que foi dominada pelo pecado, para que o pecado não tenha mais domínio sobre nós. Hoje não há condenação por causa do sacrifício de Jesus. A gente não pode se esquecer disso. Por causa da obra de Jesus no nosso lugar, no corpo mortal, é que estamos aqui. É por causa de Jesus que foi colocado no nosso lugar para derramar o seu precioso sangue, é que estamos de pé, estamos vivos. E é por causa desse sacrifício que o Espírito de Deus hoje nos ensina a nos livrarmos do pecado, pois o pecado não tem mais domínio. Por que eu falo isso? Porque hoje você tem a capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo pela palavra. Antes não tínhamos isso. Precisávamos de pessoas que estavam ali ligadas a Deus, totalmente tomadas a Deus, mas nós éramos levados ao erro, levados às falhas. Era como se fosse, eu posso dizer, marionetes do pecado, mas hoje não somos assim. Hoje, antes de você errar, antes de eu errar, antes de eu falhar ou cometer algum erro, o Senhor me envia a sua palavra. O Espírito Santo, ele me avisa do perigo. Ele me avisa do problema. Cabe a mim escolher se eu vou continuar naquele caminho ou se eu não vou cometer aquele problema, se eu não vou realizar aquela obra, melhor dizendo, né? Então hoje eu tenho a oportunidade de escolha e de dizer não ao pecado. O Senhor Deus, ele deixou isso claro até mesmo para Caim no início de tudo. Bom, você pecou, você errou, mas tem uma condição maravilhosa para você. Sobre o pecado você pode dominar. Deus nos deu essa condição agora plena em Cristo Jesus. Plena na obra do sacrifício da morte de Jesus. Porque a morte de Jesus nos leva para a vida e nos leva a uma vida diferente. Uma vida de domínio, uma vida que podemos pisar na serpente sem sermos atingidos pelo calcanhar. Essa é a verdade bíblica para mim e para você. O conselho de Deus é: escolha o devocional, escolha caminhar com Deus, escolha jejuar, escolha orar, escolha estar com o Senhor, aquebrantar-se diante do Senhor, e o Espírito conselheiro do Senhor lhe ensinará a se livrar de todos os laços do inimigo. Que o Senhor possa nos incentivar a cada dia buscarmos o reino dele e a sua justiça. Senhor, nos ajude a olhar para Ti todos os dias, constantemente,
Sabemos que em algum momento podemos até falhar. Grande é a tua misericórdia por causa disso. Mas também o Senhor nos ajuda a ouvir mais a tua voz através do teu Espírito Santo. Que hoje possamos ouvir a voz do teu Espírito e atender o conselho que vem de ti, de evitarmos o caminho da morte, o caminho do pecado. Oramos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até amanhã, no nosso devocional. Até lá.